Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Cruz Já Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Brasil de virada por 2-1 para a Colômbia. Realmente o Brasil não vinha bem nessas eliminatórias, vinha de um empate contra a Venezuela e vinha de perder para o Uruguai por 2-0. Então realmente Fernando Diniz precisava mostrar para a seleção que ele é um bom treinador que tem condições de estar nesse comando técnico da seleção brasileira. O Brasil até começou bem o início do primeiro tempo, começou fazendo aquela pressão que caracteriza os times do Fernando Diniz, aquela marcação alta, tanto que o Brasil logo no início teve uma cabeçada com o Vinícius Júnior que levou muito perigo, quase que ele marca o gol, e logo em seguida o Brasil consegue abrir o placar com o Martinelli. A partir desse momento a gente achava que o Brasil, como estava superior, poderia estar impondo o seu jogo, só que não foi o que aconteceu. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, a Colômbia começa a assumir o controle do jogo e o Brasil começa a se retrair um pouco mais. A partir desse momento, a seleção colombiana tem as melhores oportunidades da partida, consegue construir melhor do que o Brasil, tem boas oportunidades até para poder estar empatando o jogo. Então, nisso daí a gente vê um domínio da Colômbia. Aí acontece algo que prejudica bastante a seleção brasileira, que é a contusão do Vini Júnior. Realmente o Neymar já tá contundido, que é o melhor jogador da seleção brasileira, e com a contusão do Vinícius Júnior, o Brasil acaba perdendo seu segundo melhor jogador, o que acaba abalando bastante as estruturas táticas do Brasil. Então o Brasil, que já vinha tendo dificuldade, acaba tendo mais dificuldades ainda. A seleção colombiana começa a apresentar um volume de jogo muito grande, e na minha visão, apesar do Brasil ter conseguido sair com 1-0 no primeiro tempo, a seleção colombiana dominou durante a maior parte do tempo e, na minha visão, foi melhor nesse primeiro tempo. Então, o Brasil já tinha que vir com alguma modificação. Eu vi o Brasil muito sem essa transição de meio de campo, até por o Diniz optar por essa formação com 4 atacantes, formação essa que eu não concordo. Eu acho que ele poderia até colocar o Rafael Veiga para estar fazendo essa função, porque no Palmeiras ele faz essa função muito bem. Eu não sei porque o Fernando Diniz não dá tantas oportunidades para o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga ele pode dar uma dinâmica diferente. Se ele fizer a mesma função que ele faz no Palmeiras, ele pode trazer essa boa transição que ele tem no Palmeiras para a seleção brasileira. Então não dá para entender direito porque que o Fernando Diniz opta por não utilizar, especialmente em situações como essa que o Brasil está precisando de uma transição melhor, está precisando ficar um pouquinho mais com a bola, porque o Brasil a gente via que acaba não tendo transição. A bola vai direto da defesa para o ataque e acaba dependendo muito mais da individualidade de alguns jogadores do que dessa jogada construída. Então, eu achei que não estava muito encaixada essa formação ofensiva do Brasil. Aí, no segundo tempo, o Brasil até que tenta equilibrar, tem algumas chances até de fazer o gol, só que acaba não aproveitando. Aí, nisso, na minha visão, o Fernando Diniz mexe mal na seleção brasileira, porque ele tirou o Rodrigo, que estava vindo bem, e acaba perdendo ele que vinha sendo um dos principais jogadores nessa questão de deixar os jogadores na cara do gol. Ele deixou o Rafinha numa boa oportunidade de fazer o gol, a bola acabou batendo na trave. O Rafinha hoje, eu não vi ele com as finalizações muito calibradas, ele acabou perdendo alguns gols, e teve uma jogada que o goleiro fez uma bela defesa para estar evitando esse gol. Só que aí nós tivemos algo que eu também venho observando, que é essa dificuldade defensiva do Fernando Diniz também. Se a seleção brasileira eu vejo como mal organizada no ataque, na defesa também não está muito diferente, porque a gente viu várias oportunidades da Colômbia onde os jogadores acabam aparecendo livre ou acabam construindo a jogada com facilidade sobre a defesa da seleção brasileira, algo que, se a gente comparar com a época do Tite para agora, é algo muito diferente, porque na época do Tite a gente apresentava uma defesa bastante sólida, que dificilmente, se não fizesse gols, também não levava. Porém, agora a gente vê uma defesa que não está encaixando. A gente via muitas oportunidades, inclusive o próprio Luiz Dias, ele acabou desperdiçando algumas oportunidades, inclusive uma na cara do gol que o Alisson acabou defendendo, porém não por muito tempo, porque após uma jogada o Luiz Dias foi de cabeça para marcar o primeiro gol. Realmente um gol importantíssimo, especialmente para ele, que vinha passando por um momento pessoal muito delicado, porque o seu pai tinha sido sequestrado, ficou 13 dias em cativeiro e tinha recém sido liberado pelos sequestradores. Então era
era um jogo muito importante para ele, até por ele estar jogando na própria Colômbia. O pai dele estava assistindo o jogo, então ele estava querendo muito. A gente percebeu que quando ele perdeu aquele primeiro gol, ele ficou deitado no chão, se lamentou bastante, porque era um jogo importantíssimo para ele, até por todo esse drama pessoal que ele tinha acabado de passar. Então foi realmente o personagem da partida. Até porque ele também marcou o segundo gol, o gol da vitória, numa jogada aérea também, na minha visão, numa falha de marcação da seleção brasileira. Sabendo que a grande jogada dele é essa jogada aérea, deviam ter marcado ele mais próximo e fazer uma marcação mais acertada, porque eu percebi que a marcação brasileira estava totalmente desencaixada, sempre alguém aparecia livre ou aparecia numa posição boa para fazer uma grande jogada. Então, foi um jogo muito ruim da seleção brasileira. O Brasil acaba meio que até se complicando. Eu creio que não terá maiores problemas, mas nesse momento está na quinta posição. Se acabasse hoje, o Brasil se classificaria na quinta posição, porque o regulamento mudou, 6 seleções se classificam direto e uma vai para a repescagem. Mas se nós estivéssemos naquela antiga classificação, onde só se classificava 4 e um ia para a repescagem, o Brasil, nesse momento, não estaria se classificando direto, estaria indo para a repescagem, algo que é muito negativo. Negativo também foi o fato de pela primeira vez, o Brasil ter perdido para a Colômbia numa eliminatória da Copa do Mundo, e como se não bastasse esse recorde negativo, também teve outro, que foi a primeira vez que o Brasil perdeu 2 seguidas nas eliminatórias da Copa. Então, a seleção do Fernando Diniz está aí perdendo, está quebrando muitos recordes negativos, e a situação dele vai se dificultando. Muita gente até poderia estar apostando que ele seria efetivado ao final do ano, tudo, porém, não está se encaminhando para isso, não. Está se encaminhando para uma situação em que o Fernando Diniz não consegue fazer a seleção brasileira jogar. A seleção apresenta dificuldades tanto na construção ofensiva quanto para fazer essa marcação. Então, é uma situação complicada da seleção brasileira. A gente vinha com a questão do Tite, que muito embora tivesse uma seleção que não fosse brilhante, muito pelo contrário, muito longe disso, era uma seleção que tinha um futebol pragmático, porém, um futebol que vinha funcionando, um futebol que vinha dando resultado. O time do Tite perdia muito pouco. Agora nós estamos em dificuldades e temos que ver o que será feito do futuro do Brasil. Muitas pessoas já cravam que o Ancelotti ele será o novo técnico do Brasil a partir do ano que vem, e algumas pessoas ainda têm dúvida, que ele diz que ele não virá e tudo. Porém, se o Fernando Diniz realmente quiser permanecer como técnico da seleção brasileira, ele tem que mudar muito rápido, ele tem que tentar encaixar essa seleção brasileira, tem que tentar fazer esse sistema ofensivo funcionar. Na minha visão, é óbvio que está faltando um meia de ligação. É muito difícil você jogar com 4 atacantes sem ninguém para poder estar servindo, ninguém da posição. Então, na minha visão, obrigatoriamente passa por ter um meia de ligação, essa melhora do Brasil, e também dar um encaixe melhor para essa questão da zaga, que na minha visão faltou bastante. Então a seleção brasileira deixou bastante a desejar nesse jogo, e como se não bastasse isso, na próxima terça-feira tem o clássico contra a Argentina no Maracanã. Então é um jogo extremamente decisivo, tanto para a seleção brasileira quanto para o Fernando Diniz, se ele quiser realmente permanecer na seleção brasileira. E é o que a gente vai aguardar para ver se a seleção vai ter alguma melhora ou se vai continuar jogando o mesmo futebol que vem jogando até esse momento. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo? O que você achou do Fernando Diniz como treinador? Você acha que compensaria ele estar sendo efetivado ou deveriam buscar outra alternativa ao Fernando Diniz? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.